E aí galera, começando mais um vídeo no canal, trazendo agora a notícia de Portugal, né, do Luís Castro, uma entrevista que ele deu pra TV, e acabou que o nome dele tá sendo muito falado em Portugal, até porque passou o jogo do Grêmio e Botafogo, seu ex-clube lá em Portugal, né, na Premier, e acabaram que muitos portugueses assistiram, e cara, isso foi um jogão, até que o Botafogo fez um gol, 17 minutos eu acho, e aí depois o Grêmio conseguiu virar, final do jogo 5-3, e cara, o futebol brasileiro ficou muito valorizado lá em Portugal, até porque esse jogo foi passado lá. E aí começaram a surgir várias entrevistas, né, do Luís Castro lá na TV portuguesa, e as pessoas querendo saber sobre o futebol brasileiro, querendo acompanhar o futebol brasileiro. E essa entrevista é antes da temporada começar, então o Luís Castro falou algumas coisas que depois eles descobriram que o futebol brasileiro é muito competitivo, muito difícil. Cara, ele fala muita coisa boa. E esse jogo do Grêmio e Botafogo só serviu para valorizar mais ainda o futebol brasileiro, e eu tenho certeza que a CBF e quem comanda, né, esses direitos de transmissão do Brasileirão vai fechar muito mais acordo pela Europa. Para quem não sabe, o futebol brasileiro já transmite em mais de 15, 20 países, se eu não me engano, da Europa, e só tem a crescer, né? O Mister dizia-nos que toda a gente deve treinar uma vez na vida no Brasil. Pela dimensão, pela experiência, porque é uma coisa estratosférica. O Brasil é um país de futebol e é um país com uma grande paixão. São 200 milhões e a grande maioria, 999, larguíssima, não é? é apaixonada pelo futebol. E o Brasil sabe disso e então alimenta constantemente aquilo que é o gosto das pessoas pelo futebol. E aquilo que se sente nos estádios, nas preparações dos jogos, na forma como se reage após um jogo, no que é o pós. Nós, no dia de jogo no Brasil, temos 2 jogos. Temos o jogo, propriamente dito, depois temos a coletiva, que é a conferência de imprensa pós-jogo, que é outro jogo, mas vive-se intensamente aquilo, toda a gente o está a viver que alimenta-se, as pessoas que gostam de futebol são alimentadas é-lhes dado produto desde que acordam até que se deitam. Está constantemente a programas de futebol nas televisões brasileiras. Portanto, Quanto tempo é que pode durar essa coletiva, essa conferência de imprensa? Não diga que é a duração de um jogo. Houve coletivas que eu fiz de mais de 30 minutos. A seguir ao jogo. A seguir ao jogo. Que apetece imenso, sobretudo quando se perde. Deve apetecer mesmo. Mas o desafio é mesmo esse. É nós sabermos que temos de sobreviver após uma derrota. E temos de sobreviver. Isso é porque literal. perder já perdemos. O jogo já está perdido. Mas quando está a Portanto, perder... temos que ir buscar algum ganho a uma derrota que acabou de acontecer. Quando está a perder, está no banco, entrou na compensação e está a pensar, e agora? Não consigo pensar antes de terminar o jogo, mas mal termina o jogo. Essa logo. E agora o que é que vai ser? Agora vai ser. Pronto, só. Lembra-se alguma que tenha sido especialmente difícil? Que se recorda? Sim, a minha última conferência, conferência é muito difícil. É marcante, mas houve uma coisa sempre que aconteceu, é de grande respeito pelos jornalistas de grande respeito por mim, porque nós sabemos que no mundo do futebol somos parceiros de caminho. Eu não vivo sem os mídias não vivem, não é sem mim, sem aquilo que são os treinadores e sem os clubes. Então, sabendo que há uma ligação permanente, nós sabemos que temos de respeitar uns aos outros. Muitas vezes há uma pergunta que não é tão cómoda, mas eu tenho que entender que essa pergunta que não é cómoda, eu tenho que a responder. Mister, mas lá é um bocadinho ir até ao osso. É um bocadinho diferente da imprensa portuguesa. Mas as culturas no mundo é diferente, é o que é. Enquanto eu no Qatar tive conferências, que era o meu diretor de comunicação que me fazia a pergunta, porque não estava ninguém, estava só a Câmara do Clube para depois enviar para a imprensa, ali estavam salas cheias. Foi ou não sei. Mas o Pedro procura. Após da coletiva, tu fazias um trabalho prévio, é certo, pronto. O foco era o jogo, mas sabendo da importância que tem essa conferência no final, havia algum trabalho prévio ou era no momento que tu, depois do jogo, depois do resultado, a tua preparação já era uma coisa natural? Muitas vezes o diretor de imprensa chegava e tentava preparar. Eu sempre disse o mesmo, não quero saber. Quero partir para a conferência,
Totalmente, era um desafio. Era um desafio totalmente liberto e sem paredes à minha volta, porque eu não consigo levar coisas para as conferências, para as entrevistas faço de forma igual. Muitas vezes querem-me dar um guião da entrevista. Não, eu quero ser surpreendido e quero falar aquilo que sinto no momento. Ser genuíno. Ser genuíno. Então foi sempre assim. Sempre me guiei pela verdade, aquilo que sentia eu dizia e sempre percorri esse caminho. Mas não me preparava para... Agora sabia, claramente quem é que lá está, não é? sentia, quando entrava, sentia o que é que me esperava. Porque nós... o futebol no Brasil surpreendeu-me numa fase inicial, em que eu chego, vou do Shakhtar, um Shakhtar a jogar bem, com jogadores de Champions League, vou para o Douail e volto a ter ali, não um patamar como é normal, não um patamar de Shakhtar, mas... outra vez a equipa a tentar pô-la a jogar bem, chego ali e o que é que eu penso? Vou pôr outra vez uma equipa com jogadores que me são apresentados a tentar ter a posse, o jogo variado de corredor, entra por dentro, entra por fora, vai fora, vai vir para dentro. Foi fácil passar essa mensagem? Ou... Não, chegas à conclusão passada alguns jogos, assim estou morto. Assim estou morto. Aquilo era acelerar. É um jogo muito de transições, eu te preparas para as transições, ou atacas em transição e transição forte, e mantens a equipa segura e bem equilibrada para as transições que aí vêm, então estás morto. Então há que retificar rapidamente um conjunto de coisas. Não há tempo para treinar, né? Não há muito tempo para treinar. Tem a mentalidade para a mudança, não, mister? Não há tempo. Não, mas o bom do futebol é isso. É jogo após jogo. E o que nós temos de bom também é isso, é jogo após jogo. Um jogo não tem nada a ver com o próximo, é mata o que aconteceu. Como nós na nossa vida, não é? Tenho 63 anos. 63 anos da minha vida morreram. Eu já entreguei 63 anos à morte. Eu agora estou interessado com aquilo que eu vou viver daqui para a frente. O que é hoje. Falou aí dos jogos que já foram. Agora fala-se muito, ainda o Ruben Dias disse ainda hoje ou ontem, sobre a carga competitiva que existe hoje no quadro competitivo, com muitos jogos. O Brasil já tem essa realidade há muito tempo. Aquilo não para, não é? Não, mas não para mesmo. É jogos de 2 em 2 dias, 3 em 3. Quando eu digo 2, é 2 de intervalo. 2 de intervalo, apanha sequências de semanas de 2 de intervalo. Eu apanhei sequências quando fui a ver ao fim de 25... recupera e está... Ao fim de 25, fiz as contas, tinha 18 feitos de 2 em 2. Okay. Isso não... Ou há uma base, ou há um trabalho de base... Até que foi aí anterior, que eu percebi, não posso ter só um preparador, tenho que ter 2. Porque tenho um grupo de jogadores que está a descansar e há outros jogadores que está a trabalhar. Eu tenho que ter um preparador, porque agora a minha equipa técnica tem 2 preparadores físicos, por isso mesmo, para eu ter o controle dos grupos que eu tenho que ter. Os plantéis eram maiores? Os plantéis maiores, sim, mas o plantel maior também tem um desafio maior para o treinador, que é, se jogam 11, tens 19 que estão insatisfeitos. O teu maior desafio foi esse da quantidade de jogos seguida? Foi esse o teu... No primeiro ano foi o meu maior desafio. No segundo ano percebi claramente que eu tenho de ter 2 equipas. E 2 equipas, mas que eu... Porque a história diz-nos, aquilo que é a nossa experiência vivida, diz-nos que sempre que nós... E eu vou buscar muito isso aos jogos de taça. Quando nós vamos ali mudar 4, 5 jogadores, 3, 4 jogadores, 5, 6, aquilo dá sempre confusão. Normalmente. É melhor teres um conjunto de 11, toma lá 11, tiras 11 e aqueles 11 estás a prepará-los para aquele jogo e vão com uma energia muito interessante para dentro do campo, ou então isso aí pode trazer problemas. Foi esse o segredo para a tua segunda época ser tão boa, não é? Não só esse, mas nós mudámos da primeira para a segunda época, mudámos 23 jogadores. Ao longo da época até começaram a mudarmos 23. Portanto, cada janela era uma janela para retificar. Oportunidade. Para retificar, para tirar e para meter. E interessa tu criares uma dinâmica de confiança a todos aqueles que vão chegar novos e que esses novos vão ajudar a levar. Mas a principal diferença da primeira para a segunda época é dominar tudo aquilo que são os pressupostos para teres êxito lá. Claramente, isso, o número de jogadores do plantel, o que está entre cada jogo, a forma como tu abordas, não esquecemos o seguinte,
Há jogos em que nós mudamos de fuso horário dentro do próprio campeonato. Portanto, não estamos a falar de 2 em 2 dias ou 3 em 3 e Fuso horário, sem distâncias novas. No Qatar, a viagem maior era de autocarro e era de 35 minutos. Muito tempo. Não é? E no Brasil, nós fazemos viagens em que chegamos muitas vezes às 4 da manhã, 5 da manhã. Neste teu futuro que pode ser curto ou longo, sentes saudades destes desafios ou não? Sinto, claramente. essa Adrenalina. adoro. Porque tu vens de uma exigência que não tem nada a ver com esta, não é? O Brasil, de onde tu saíste agora? Eu sou apaixonado pelo futebol, eu amo o futebol é a minha vida, ponto. Eu cheguei ao futebol aos 11 anos e só estudei porque queria agradar aos meus pais, só fui para a faculdade porque quis agradar aos meus pais, que eu estudar não percebia nada daquilo, andava ali como um burro no meio da ponte. Eu só era futebol. Felizmente... Mas eles não queriam, os teus pais não queriam que tu fosses para a bola? Minha mãe era professora e o meu pai militar. Quem é que quer que seja? Está bem, está. Filho, tirou o curso. Um dia a minha mãe chega à casa e diz-me: filho, as minhas colegas dizem que tu no futebol nunca vais ser nada. Isso, o futebol é muito perigoso. Isso não vais ser nada, filho. Ok, eu lá segui a minha vida, estou aqui hoje. E ela percebeu que aquilo era a minha paixão e que eu, quando mudei de União de Leiria para Guimarães, para o Vitória, pedi transferência para Braga da faculdade, chegou a comunicação, recebi uma carta a dizer que não deram, foi a maior alegria que eu tive. Vou eu. Mas Eu queria, mas não me deixa. Aconselho toda a gente a estudar, aconselho toda a gente a formar-se, aconselho. Claro que e sim. acho que deve ser um objetivo de toda e qualquer pessoa neste mundo, desde que haja condições para tal. Eu não tinha essas condições. Temos que dizer uma coisa, que é o facto de ter corrido bem consigo, os miúdos não podem hoje em dia ouvi-lo. Não podem. E achar que pode correr bem com eles. Não, mas eu entrei. Exato. Eu fui para Física, não foi para Educação Física, fui para Física. Lá, álgebra linear, geometria analítica, fundamentos de física moderna e tal. Eu andei lá. Coisas de que sente enorme saudade. Coisas que eu sinto enorme saudade. E que aplicou imenso na sua vida, não é? Sim, física sim. Hoje compreendo claramente que um jogador com muitos quilos pesa mais. Galera, agora ele vai falar sobre ele e tal. Só que como que os portugueses ficam tão sem acreditar, né, no que é o futebol no Brasil? Até porque eu tava olhando aqui, o futebol português, ele tem 34 rodadas. Então tem 3 times fortes que sempre disputam a Liga Portuguesa: Benfica, Sport e Porto. E é isso aí. Então tem 6 rodadas que eles vão precisar usar o time principal. Até porque são clássicos ali de Portugal, né? Os outros jogos eles podem colocar misto, até porque os outros times não é de tanta expressão aqui no futebol brasileiro, não. Futebol brasileiro aqui cada jogo é matar ou morrer.